Boa tarde, todas e todos. Ficarei espichado aqui um pouquinho. Se preferir. Facilitou um pouco a vida aqui, deputada. Cumprimento toda a mesa, na pessoa de professora Dorinha Seabra, deputada federal pelo estado do Tocantins, o meu estado. Deputada Dorinha tanto nos tem honrado, nos deixado orgulhosos, né, por sua postura, sua posição na defesa da educação em todo o cenário nacional. É referência para o Brasil, com toda certeza, a partir do Tocantins. Ponto de orgulho para nós, deputada. E gostaria de cumprimentar todos os demais parlamentares presentes nesse recinto, na pessoa da também deputada federal pelo Tocantins, né, a professora Josi Nunes. Obrigado pela presença, deputada. Falar sobre o sistema, né, especialmente o Sistema Nacional de Educação, implica em falar sobre a organização de peças que são interdependentes e que, nesse caso em particular, assim como todos os demais aqueles que se referem à situação do sistema, à necessidade do sistema, demanda organicidade. O que nós verificamos particularmente com relação ao funcionamento da educação no Brasil é a ausência dessa organicidade entre todas as peças que são componentes daquilo que de fato advoga, né, e jurisdiciona os entes federados na execução do processo educacional. É muito interessante perceber que no Brasil, em particular, tudo aquilo que diz respeito à educação acaba sendo objeto, alvo de debates muito acalorados, né, talvez porque a educação tem a finalidade primeira de dar sustentação para o desenvolvimento territorial de um modo mais amplo, né, e por isso as coisas em educação tendem a ser mais demoradas, né. O exemplo maior disso é a própria instituição de um LDB, né, décadas corridas em que se tentou instituir uma lei de diretrizes e bases e essa efetivação se deu com um retardo muito grande e com, obviamente, um prejuízo muito significativo para as intenções de desenvolvimento que esse país sentia. E no que diz respeito particularmente ao Sistema Nacional de Educação, isso também não é muito diferente. Haja vista que nós já temos regulamentado a legislação fundamental que orienta o desenvolvimento do processo educacional, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, já desde meados da década de 90. Nós estamos agora na incidência do segundo Plano Nacional de Educação, orientado por essa Lei de Diretrizes e Bases, e somente agora, né, nós temos condições mais reais e efetivas de implementar o Sistema Nacional. Quer dizer, nós estamos fazendo meio que um inverso, né? E nós criamos todas as peças componentes e somente agora a gente está buscando juntar isso e dar a sua consistência. E isso não é um exercício tão simples e fácil, né? Primeiro porque quando essas peças dizem respeito não somente a instrumentos jurídico-normativos, leis, né, mas diz respeito também aos próprios elementos executivos, professor Recieli, que vão permitir que a educação possa de fato acontecer nos territórios, né? É uma ordenação, portanto, fundamental, né? E nessa condição, o que está colocado, né, e que tem sido muito discutido, diz respeito exatamente a quais os elementos que precisam ser incorporados no Sistema Nacional de Educação. A leitura do CONCED, e aí eu estou aqui sendo bem rápido, né, dispensando inclusive os slides para poder garantir que todos nós possamos trazer a contribuição para o debate, mas na leitura do CONCED final com relação a esse posicionamento é de que o que está em jogo de fato é a regulamentação do artigo 23, não é, da Constituição Federal. Então, nós precisamos regulamentar o artigo 23. E essa regulamentação implica, obviamente, em definirmos quais são, de fato, os preceitos que cada um dos entes federados precisa assumir no que diz respeito à sua fundamentação cooperativa, né? E mais do que isso, né, nós precisamos, ao fazê-lo, né, ter garantido que
tenhamos as condições para avançar, né, no desenvolvimento da educação a partir, especialmente, da condição do seu financiamento. Então, essa preocupação é a preocupação que tem movimentado fundamentalmente as discussões que estabelecemos naquele fórum, que é o Conselho Nacional de Secretários de Educação, né, e acreditamos que o projeto ora apresentado, né, que nos debruçamos sobre ele nessa discussão, contempla, né, em certa medida, de forma inclusive substancial, aquilo que deve ser de fato preocupações relativas à instituição do Sistema Nacional de Educação. Bom, em linhas gerais, eu acredito que essa posição, né, traz um pouco daquilo que é esse entendimento desse colegiado e permito que os demais colegas agora possam corroborar com os sentidos do processo. Obrigado, boa tarde. Todo mundo está tão econômico hoje no tempo, sendo... Não, ninguém aqui está financiando o tempo dos outros, não. Eu quero agora passar a palavra para o professor doutor da UNB, doutor em Educação, Remy Castilho.